Hoje a gente vai dar início a um episódio muito especial, pessoal. A gente tem aqui no estúdio conosco a Alexandra Mafra Monteiro. Quem que é a Ale? Eu vou chamá-la assim porque já está de casa, já estamos, né, muito próximas há algum tempo, falando de projetos de negócios, e mais do que isso, acho que a coisa acabou transcendendo esse aspecto profissional, e é sempre muito legal quando, além do ambiente de trabalho, existe uma sinergia ali de empatia, de vida pessoal, que acaba fazendo com que a gente desenvolva o nosso trabalho com muito mais prazer, com muito mais tranquilidade, né, de um jeito mais gostoso. Obrigada por ter aceitado esse convite de estar conosco hoje. A Ale, ela é uma profissional de BD, com uma sólida trajetória de carreira, com experiência em escritórios, sociedades de advogados no Brasil, em Big Four, que, como ela mesma diz, e eu gosto muito dessa expressão, que tropicalizou uma metodologia, ou várias metodologias de vivência, que ela, como profissional de mercado, percebeu, e ela tropicalizou para tornar isso possível, esse método de trabalho, isso possível para sociedades de advogados aqui no Brasil. E daí ela está passando por um momento aí de desenvolvimento de projetos, vai falar um pouquinho do projeto de consultoria dela. Tem spoiler, a gente está tocando projetos juntas, focando e encontrando a zona de convergência entre o que a gente chama de eficiência jurídica, a área de Legal Ops, com a área de BD, de Business Development, que ela vai explicar muito melhor pra gente como é que é. Então eu tô dando um grande spoiler aqui para dizer o seguinte: não perca esse episódio, se você tá aqui com a gente, começou, vai até o fim, porque vai ser um grande episódio, uma grande gravação. Ale, muito legal ter você conosco aqui hoje, obrigada por ter aceito esse convite. Você é de casa, eu acho que esse vai ser o primeiro de muitos, quero que daqui a um ano a gente possa voltar e fazer uma gravação para daí a gente contar todos esses projetos que estão aí engatilhados e que estão em início de andamento, início de execução, que a gente depois possa contar para o nosso público o status deles no futuro. Muito bom recebê-la. Agora a palavra é com você. Começa contando para a gente, Ale. Eu acho que é legal você se apresentar, porque eu falei um pouquinho da tua carreira, da tua trajetória, mas eu prefiro que você comece dizendo como é que começou a Ale. A Ale é advogada, para quem não sabe, foi procuradora da Fazenda, depois foi para o mundo, enfim, ela vai contar essa história, mas eu quero que ela comece dizendo, Ale, para o mundo do direito, quando é que virou essa chave, você decidiu, vou fazer faculdade de direito, quero me tornar bacharel em direito. Vamos começar do comecinho da história, que daí fica mais legal para o nosso público também entender e contextualizar para eles tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Claro, antes de qualquer coisa, Celina, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, de verdade, e eu acho que aqui é um espaço de troca, de aprendizado, de provocações no sentido de reflexões positivas. Então, super obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você. E, bom, como é que começa? Só para as pessoas que estão nos assistindo, eu sou do Rio, formado em Direito. É do Rio? Ah, ainda bem que você está explicando. Ninguém ia perceber isso nos primeiros 30 segundos. Percebeu, poxa vida. Carioquíssima, que de vez em quando dá aquele carioca gostoso que a gente qual é? Mas aí eu fiz, com 17 anos, decido fazer Direito. Eu sempre tive essa questão com as ciências sociais, eu sempre gostei muito. E eu achava que o direito era uma carreira que, embora eu não tivesse ninguém na família com essa trajetória na área jurídica, eu imaginei que, bom, o direito sempre nos dá, se eu não for para um escritório, você tem sempre a possibilidade de repente, fazer um concurso, de experimentar algo junto ao governo. Então, para mim, como eu não tinha, falei, eu não vou ter ninguém aqui, eu vou ter que me fazer por mim mesma, essa possibilidade de... Vou ter que desbravar sozinha esse mato alto. Total, não tinha ninguém, não sei bem como é que é isso. Nome e sobrenome não era fidalga. Exato. Então, o direito foi... eu fui por essa trajetória, e foi uma feliz trajetória, porque eu fiz direito na UERJ, e tive o prazer, e a sorte de ter tido professores maravilhosos. Dentre eles, 2 hoje são ministros do Supremo Tribunal. Você também começou a brincar sério, né? Ela resolveu fazer direito e de repente foi para a UERJ. Já que legal, isso ajuda muito. Uma faculdadezinha, assim, exato, né? Exato. Então foram 5 anos muito incríveis lá na UERJ. E como eu falei, assim, foi um
prazer, né? A gente, naquela época, todo mundo muito jovem e 2 professores ali, o Barroso, tinha acabado de voltar de Yale e pega a nossa turma para dar aula. E o Fux também foi nosso professor. Então foi um início muito bacana, sabe? Muito rico. O início da minha carreira, assim, da minha carreira. Da né? escolha da minha entrada, da trajetória jurídica, né? Da escolha da trajetória. E lá, realmente, quando eu estou na UERJ, por conta de um professor de direito tributário, eu me encanto com a matéria e me convenço de que eu queria me tornar procuradora da Fazenda Nacional. Pois é. Bom, a pauta aqui, gente, continua sendo negócios, legal ops e eficiência. Calma, ninguém vai falar de concurso público e nem de carreiras públicas. Vamos deixar isso claro, parênteses, agora volta. Procuradora da Fazenda. Logo depois de formada, é isso? Eu formei, aí... Ninguém vai falar ano também, fique tranquilo. Não, gente, não por importa, favor. isso não vem ao caso. Isso, também acho assim, uma coisa, né, idade, Exato. Não importa. Faz pouco tempo, porque naquela época ela tinha 7, mais ou menos, 7, 8 anos, era uma criança. Entrei muito jovem na faculdade. Agora, com 32, ela pode contar de toda essa trajetória para nós. Assim que eu saí, né, não tem concurso, né, todo ano. Então, eu saí da faculdade, eu fiquei como assessora de uma procuradora da Fazenda, uma procuradora da República, né? E fiquei como assessora dela. Aí veio o concurso, fiz o concurso, passo. Leva-se um tempo, né, até que todo mundo fosse chamado, eles iam chamando em levas. E aí, quando eu sou chamada, eu vou direto para Brasília. E aí começa a minha carreira profissional lá em Brasília, na Procuradoria da Fazenda. E passo 8, 10, 12 anos. Em Brasília. Em Brasília, 8 anos. E aí, por conta da Procuradoria, aí que é a virada de chave na minha vida profissional, eu acabo indo para os Estados Unidos. Você foi para os Estados Unidos por conta, era uma pauta, uma agenda da Procuradoria? Não era da Procuradoria, mas eu basicamente, eu ganho uma bolsa para ficar 4 meses, e aí lá eu decido que não serão 4 meses. Não vão ser só 4 meses, e volto para a Procuradoria, peço uma licença não remunerada, naquela época 3 anos, vou para os Estados Unidos, faço um mestrado em políticas públicas e relações internacionais. O direito tributário ainda muito latente, eu sou aceita no LLM em Georgetown, mas eu deixo ele guardadinho, não me matriculo e acabo mudando muito de carreira mesmo, né? Vou para uma área mais da diplomacia, uma coisa assim, mais internacional, que eu sempre tive isso muito próximo de mim, esse olhar para as diferentes culturas, né, para as diferentes formas de pensar a vida. E aí faço o mestrado, 2 anos, e quando eu me formo, eu ainda passo um tempinho no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no jurídico do BID, não tinha conseguido desapegar do jurídico ainda. Passo um tempo no BID, mas logo em seguida a PricewaterhouseCoopers, à época, né, hoje é PwC, me contrata, passo por um processo seletivo e acabo indo para lá para o departamento de Business Development, ou desenvolvimento de negócios, dentro de uma das maiores empresas de prestação de serviços B2B, profissionais do mundo. B2B total. Acho que aí foi a grande virada de chave da sua carreira, Lê, podemos dizer assim? Foi. Porque você... várias viradas de chave aconteceram dentro do que você contextualizou até agora, e tem mais coisa que a gente vai falar ainda, né? Mas se você pensa da graduação em Direito, concurso público, até aí ok, é muito um padrão também, né? Dos estudantes, de todos os estudantes de Direito, ou sem uma carreira pública ou uma carreira privada. Mas você já dividiu conosco do teu olhar sobre essa perspectiva de internacionalização, de diferentes culturas. Daí você vai para Brasília, de Brasília vai para os Estados Unidos. Daí, enfim, para o jurídico de um banco. E depois do jurídico do banco, daí você faz essa virada de chave que eu acho que é a mais estratégica. Sim. Porque daí você se distancia um pouco mais de jurídico e vai para BD.
para Business Development. Daí você vai para desenvolvimento de negócios, aí não é jurídico, não era escopo jurídico esse trabalho. Nada. Então você sai do jurídico, vai para BD, em algum momento, daí o segundo salto maior aí, que é quando você pega o conhecimento do jurídico, o conhecimento de BD e fala, agora eu vou tangibilizar isso para o segmento jurídico. Quando é que foi esse momento, essa chave? Eu passo ao todo, né, daqueles 4 meses iniciais, eu acabo ficando 13 anos nos Estados Unidos. E 13 anos de Price? Não, porque enquanto eu fiz o mestrado, eu só foquei, eu não trabalhei. Uhum. Então, eu fiquei muitos anos na Price e depois em Washington, né, DC, na capital, e depois eu vou para Dallas. Quando eu faço a outra movimentação para Dallas, eu vou para UI, que à época era a Ernst Young, também dentro do departamento de Business Development, tá? E aí foi realmente a grande virada, né? Eu consolidei a minha carreira, porque eu falei, bom, agora eu não volto mais para o Brasil. E aí... E consolida BD também, né? Porque daí sai de uma gigante para ir para uma outra gigante. Sim. Também dentro do... E sempre, Celina, com esse olhar muito global. Então, onde eu me enfiava, digamos assim, né, nas duas empresas, eu sempre acabava de uma forma muito natural trabalhando com os consultores, porque tinham, né, a parte da auditoria, mas a consultoria é sempre o grande desafio, porque a auditoria você ganha a conta do cliente, né? E você execução, fica. Projeto, né? Mas a consultoria é aquela coisa onde você tem que dance for your food, né? Você todo dia matar um leão para conseguir... E entregar valor dia após dia. Exatamente. Se parou de entregar valor, acabou o projeto de consultorias. E isso mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu olhava o trabalho dos consultores, eu falava assim, gente, isso aqui tem tudo a ver comigo, porque eu não gosto de rotina. Eu gosto de novos desafios. E a consultoria, eu acompanhava, né? Eu comecei lá como gestora de clientes, de contas-chave, de key account, né? Então, eu gerenciava esses clientes e eram clientes globais. Sim. Né? Onde a empresa atendia no mundo inteiro e tinham algumas contas nacionais também. Então, ali foi a grande sacada onde eu realmente entendi que tá aqui, esse é o meu propósito. Aquela menina do direito... da procuradoria, com todo respeito, você entende o que eu tô falando? É quando, de fato, assim, o mundo, aquelas portas se abrem, que o nosso olhar expande e você fala, meu Deus, existe um mundo muito maior do que até então aquele que eu podia enxergar, aquele que eu podia ver. Eu acho que todos nós temos esses momentos na vida, né, Alê? Exato. E você tá contando, eu tô imaginando aqui como é isso, porque dentro da tua experiência, Brasília, procuradoria, o direito, né, questões tributárias, de repente... Você vai para um outro país, de repente você vai emergir no desenvolvimento de negócios, trabalhando em Big Four, lidando com contas e carteiras. Enfim, eu imagino como é que foi essa expansão de visão, de potencial desenvolvimento da tua carreira, não Exato. Só dos negócios. E aí eu fico assim, gente, isso é... Eu trabalhava ao lado de profissionais, né? Eu viajava. Eu era a única... gerente de contas que viajava para os encontros globais, porque eu ia sempre buscando algo mais, eu estava sempre procurando agregar, eu estava sempre incluindo pessoas. Então, quando eram reuniões com os times daquela conta, daquele cliente, os sócios às vezes olhavam para mim e falavam assim, mas por que a pessoa da gestão de conhecimento está aqui? Por que a pessoa do financeiro? Eu falei, a gente tem que ter a visão global do negócio. Tudo, elas são peças-chave. Se elas souberem que a gente está conversando aqui, a pesquisa dela, o levantamento dela vai ser muito mais eficaz. Se a pessoa do financeiro entender as dinâmicas do time, ela vai ter um olhar. Então foi muito mágico tudo isso. Aí começou a sua formação em BD, na verdade, Aí né? foi. Aí eu virei gente grande no BD. E sempre em empresas onde o respeito pelo colaborador, pelo integrante, muito grande. Então, eu fui galgando na minha carreira. Então, tem um episódio, né,
onde eles falavam sempre de diversidade, inclusão, e eu participava dos grupos, que eu era minoria da minoria. Porque eu tive que explicar para eles, no grupo, isso aqui é só uma parte. Essa é a parte que a gente mais gosta, quando vem aquele parênteses assim, ó, peraí, vamos... É a parte de ter uma historinha boa por trás disso. Eu tive que entrar num grupo onde eram os hispânicos. Eu falei, gente, eu não sou hispânica, eu sou brasileira, então vocês têm que ampliar, tem que ser o grupo das pessoas da América Latina. América Latina, Não dá para ser hispânico, porque o Brasil é o maior país, né, da região, e eu falo português. Então, assim, eu meio que tive que, com muita delicadeza, e eles mudaram, de fato, o nome. Eu fiz essa provocação, eles acataram, e aí eu vou subindo, né, na carreira, vou fazendo meu trabalho, vou agregando, vou aprendendo as nuances de como você vende serviços profissionais de alta complexidade, que isso é uma coisa que no jurídico é um grande desafio. Os escritórios, eles têm uma reticência, eles têm uma dificuldade, né, os advogados, em entender que nem sempre aquele resultado é imediato. Você vai desenvolvendo relacionamentos e você vai colher frutos lá na frente. Estruturar várias fases e cadenciar diversos relacionamentos, diversas etapas de metodologias ali envolvidas para conseguir chegar a esse resultado. E né? Deixando bem claro, tá, gente? Toda a minha formação e aprendizado é com relação à venda de serviços profissionais de alta complexidade. Eu não estou falando aqui, né, trazendo para o mundo jurídico, de uma advocacia de massa ou de volume. Eu não trabalhava com isso, eu trabalhava com pessoas propondo trabalhos que mudariam o direcionamento daquele negócio. Então, outro aprendizado de não olhar só para aquilo que você faz e sabe fazer e querer colocar aquilo, né, de uma forma, eu tenho conhecimento, você agora vai me ouvir. Não. Eu aprendi o contrário. Você ouve mais, você entende as demandas do seu cliente, você entende o que os clientes estão buscando, quais são os desafios, e aí você constrói a solução. Então, encontra qual que é a zona de convergência com o que eu tenho aqui, com o que ele precisa, que é muito aquela fala que tomou um espaço muito grande hoje em todos os aspectos, que é monitora qual é a dor do seu cliente. Às vezes o cliente também nem sabe qual é a dor que ele tem. Ele sabe que tem, ele não sabe onde está doendo. Ele não sabe o que tomar para resolver aquele problema. E esse espaço da escuta, ele é de extrema importância, né, Lê? Porque se você não aprender a ter esse ouvido aberto, amplificado, para entender a história do que está sendo trazido, você imagina que você está vendendo o teu produto, serviço, no caso. Mas é mais do que isso, né? É mais do que o produto ou o serviço. É saber como é que eu vou impactar com o meu saber a vida daquele ser humano, daquela instituição, daquela empresa com quem eu estou conversando nesse momento. E saber encontrar essa zona de convergência, eu acho que é o grande desafio, né? É o grande desafio. Então, eu venho exatamente com esse aprendizado, porque eu trabalhei com pessoas que me ensinaram a ter esse olhar. E de olhar, eles falavam, né? Alex, não é só a solução. A gente tem que... E eu era gestora de conta, então tinha reuniões, eu atendia uma conta com presença global, que naquele momento eram 800 pessoas ao redor do mundo atendendo aquele cliente. Então eu fazia a reunião com os meus pares na Ásia, na Europa, na América Latina. Então, você treinar o seu ouvido para conseguir captar as nuances daquilo que o cliente está falando, né? Você saber fazer as perguntas certas, né? Saber que você está ali... Eu não estou empurrando o serviço, porque as pessoas têm um preconceito muito grande. A palavra venda é quase que uma aberração dentro de um escritório de advocacia, mas, na verdade, é claro que você está vendendo. Sem dúvida. Com todos os respeitos a estatuto, a código de ética, ninguém está falando de nada que não seja dentro do absoluto rigor da lei aqui. Absolutamente. Mas a gente está falando de metodologias factíveis para construção e geração de negócios. E sempre, né, gente? Assim, esse disclaimer aí é importantíssimo. A gente
A advocacia é uma profissão que ela é regulamentada e tudo sempre dentro daquilo que a OAB Claro, nos permite, né? De tudo permite. aquilo que a lei, que existe previsão legal de permissão. Exatamente. E não estamos falando nem de publicidade, de marketing, eu não sou especialista nisso. Mas, assim, acompanho de perto tantos profissionais, queridos amigos, e a gente já está sempre envolvido de alguma forma como aprendiz desse debate. E a gente não está falando de publicidade nem de marketing, a gente está falando de BD. Aliás, ela vai já contar para a gente qual que é o olhar dela que destaca isso. Se o BD está para o marketing, se o marketing é um braço e um pilar do BD, ela vai explorar um pouco mais isso, assim que a gente chegar no ponto da terceira zona de convergência aí da tua carreira. Daí você sai dali, volta para o Brasil, faz esse apanhado de conhecimento e tua experiência e teu foco no mercado brasileiro, voltando para o segmento jurídico, acontece em que momento aí? Também daí passa a ser dentro do escritório de advocacia, Lê? Sim. Aí eu volto, né, pro Brasil, foi uma oportunidade que surgiu, e aí eu fico com aquele incômodo, né? Eu falo, não, isso aqui é muito interessante, tudo que eu aprendi, foram anos, muitas metodologias, eu vi tudo sendo colocado, porque o que eu falo, quando eu entro, né, para trabalhar com o escritório, obviamente dentro das circunstâncias e o apoio da liderança é fundamental, aquilo que eu falo eu já coloquei em prática, eu não estou falando... Reinventando roda, né? Não Nem brincando de validar modelo. Não é empirismo, mas tem que ser feito com os atores certos e com o apoio da liderança dos escritórios, porque senão a gente só finge que tem alguma coisa para chamar de BD. Exato. E não vai ter nenhuma Aliás, entrega acho que de esse BD. foi o ponto mais bacana das nossas conversas até hoje. E como é que a gente se aproximou uma da outra, né? Fazendo um parênteses que acho que é importante para ela começar a falar da trajetória de BD mesmo em sociedades e tudo que ela já fez de muito legal por vários escritórios aqui no Brasil e que certamente ainda irá fazer. Nosso ponto de intersecção, digamos assim, de temas é porque nós estamos muito focados dentro dessa agenda Legal Ops, Legal Operation, eficiência de serviços jurídicos e alavancagem de performance, né, que tem sido a nossa pauta nesses últimos anos. E inclusive do ponto de vista acadêmico. E daí encontrando ali, recentemente, um encontro presencial na Fenalol, agora no final de 2024, né? Final de 2024, o ano vira. É tanta coisa que acontece em tão pouco tempo hoje que a gente vai perdendo essa noção de tempo. E daí nós nos reencontramos, como está, como vai e tudo mais. Ela acompanhando algumas pautas nossas, eu acompanhando algumas pautas dela. E a gente, assim, em poucos minutos de conversa, consegue traçar uma zona de convergência entre esses dois temas de uma forma absurda, que a gente olha uma para outra e parece que a gente está falando sobre isso e amadurecendo essas pautas há 5 anos. Porque, assim, não é possível, ela falando de BD para mim e eu falando de eficiência e alta performance de serviços jurídicos para ela, é como se um existisse para fomentar e o outro poder se desenvolver de forma assertiva. Porque não é possível ela fazer BD sem eficiência de serviços jurídicos, sem foco em performance. E, em contrapartida, também não é possível você falar em eficiência e alavancagem de serviços se teu foco não for BD, se teu foco não for desenvolver negócios. Porque é quase que... muito louco isso, né, Lê? E daí, quando a gente começou a conversar sobre isso, filosoficamente, do ponto de vista de negócios, olha a zona de convergência que tem o nosso trabalho, o que eu faço do lado de cá, o que você faz do seu lado, e que não são lados autônomos e nem opostos, são lados altamente convergentes. E daí começou a surgir um monte de projeto, ideias, e foi assim que a coisa... Nós retomamos essa perspectiva de negócios, né? Que tem muita coisa que vai acontecer esse ano e a gente daqui a pouquinho vai até explorar isso um pouco mais. Então, só para contextualizar o pessoal que está nos ouvindo, né? Foi assim que a gente começou a perceber que tem muita coisa na mesa para a gente estruturar e levar para o mercado, especialmente pontuando, que daí é o que eu quero que a gente aborde, que ela coloque para a gente agora, o que é BD e o que é marketing jurídico, porque a gente vê também, para mim, óbvio, tá claro, são coisas muito independentes, eu não diria, são autônomas, né, Ale? Não são independentes, porque elas são correlatas, elas trabalham ali, são áreas que vivem de mãos dadas para que ambas tenham um desempenho. Mas a gente vai para eventos e a gente vê um discurso muitas vezes de growth, de mídia e e daí todo mundo falando disso como se isso fosse
BD, e claro que pode ser, eu acho que é um pilar, e ela que é especialista vai explicar. Para além de ser o marketing ser um grande pilar para desenvolvimento de negócios, como é que é teu olhar, o que de fato distancia esses mundos e quais são os pontos que aproximam esses dois mundos? E o que muda de fato? Qual que é o ponto que você fala assim, o que eu não faço não tem nada a ver com marketing, mas direciona o trabalho do marketing. Então, queria ouvir tua visão a respeito desses pontos. Tá, não, esse é um ponto bastante relevante. Porque se não explicarmos isso para quem está ouvindo a gente vai falar da carreira, dos escritórios, da tua trajetória aqui no Brasil e como é que você, de forma fantástica, a meu ver, empacotou isso tudo, tornou isso um produto que de fato merece muito destaque, né? Tenho visto os trabalhos que você tem feito em sociedades de advogados, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo em conjunto, a gente vê que isso tem um potencial de impacto tão absoluto que não é desenvolver negócios no sentido mais estratégico possível, geração de receita, fazer a coisa de fato ser transformada dentro dos ambientes jurídicos. Mas para contextualizar, antes da gente falar dessa experiência, acho que é legal o pessoal entender conceitualmente onde esses mundos são próximos, onde eles estão distantes, para ficarmos na mesma página, vai. Eu sempre falo o seguinte, né? Quem já me ouviu falar em palestras, já me ouviu falar isso várias vezes, que o marketing e o BD, eles são irmãos gêmeos, mas eles são bivitelinos. Cada um tem a sua aparência, cada um tem a sua personalidade e andam juntos, mas as competências são diferentes. Tanto é que você chega em qualquer grande empresa, você sempre vai ter uma área de marketing e uma área comercial. Elas são duas unidades de negócio distintas. E qual é o papel do marketing, né? É exatamente do marketing jurídico, que é o nosso caso aqui. É você criar para o mercado, né, como um todo, a percepção, você falar olha, esse escritório aqui existe. Nós temos essas áreas de práticas. Nós atendemos esses setores da economia, esses são meus profissionais, eles fazem isso, têm suas especialidades. Então, o marketing, ele está ali na frente, ele vai abrir a porta para que as pessoas conheçam. Então, o marketing, ele é da porta para fora, Ale, ou não necessariamente? Ele tem que ser da porta para fora, mas tem que ser da porta para dentro também, desde que os escritórios, eles muitas vezes são tão grandes que é importante que haja esse marketing interno também, para que as outras áreas... Ah, sim, entendi. Não, o marketing interno existe, sem dúvida. Entendeu? Mas eu pensando aqui, da porta para dentro, é a estratégia, é o BD que delimita o escopo para que o marketing atue da porta para fora. E quando eu falo da porta para fora, eu estou falando de branding, posicionamento, marca e tudo mais. Sim. Então, assim, só para eu concluir, o marketing, os profissionais de marketing jurídico, eles têm uma postura, eles falam da instituição como um todo, né? Eles criam esse awareness, né? A percepção daquela marca, do escritório, que o escritório faz, os diferenciais. E o BD, a partir do momento, né, que o marketing está ali, está gerando as leads e aquele potencial cliente entra em contato com o escritório, ele se interessa pelo escritório porque ele viu o website, ele leu um e-book, ele participou de um evento. Quando efetivamente aquele prospect chega ao escritório, aí entra o papel do BD, é de azeitar as engrenagens para que os sócios estejam muito bem preparados para se posicionar diante daquele potencial cliente, num sentido não só de falar do que ele sabe fazer tecnicamente, mas dele criar essa escuta ativa, dele entender que ele precisa saber do negócio daquele cliente. Então, o BD, voltando à sua pergunta, ele fica muito ligado sempre à estratégia de crescimento do escritório. E dali você monta o seu plano de ação com as áreas, né, e o sócio líder, o sócio diretor, ou o que
as instruções que venham de um comitê executivo, né, de crescimento estratégico. Dali você monta todas as atividades e uma delas, né, ela vai trabalhar junto ao marketing, porque se eu entendo quais são os meus clientes, os principais clientes, se eu entendo qual é o setor da indústria prevalente, que áreas, quais são os hot topics, os temas quentes, eu, como BD, trabalhando com os sócios, a gente direciona a comunicação. Canaliza essa energia direcionada, endereçada ao público que eu quero atingir, que é meu potencial cliente. Entendeu? Porque o ICP, né? O cliente, a persona potencial ideal. O perfil do cliente ideal. Porque aí você pega esses insumos. Por quê? Porque eu estou falando, o BD ele está ali, ele está fazendo uma análise a fundo da carteira de clientes. Eu estou fazendo uma investigação para eu poder entender e chegar para a área de marketing e falar, olha, precisamos produzir esses materiais, precisamos falar nesses canais, precisamos pautar a assessoria de imprensa sobre esses temas quentes. Então, assim, dessa análise, porque o BD está aqui na geração de receita. E aí sim, a parceria com o marketing ela é fundamental. Tá? A área de BD trabalhar junto com a área de marketing faz toda a diferença, porque pode acontecer o contrário, como eu já vi acontecer. A área de BD vai numa direção, a área de marketing vai em outra, e às vezes as pessoas da área de BD não sabem nem que vai ter um evento dentro do escritório naquele dia, porque não recebeu nenhum convite. Então, quer dizer, você perdeu a oportunidade de fazer todo um trabalho de inteligência antes daquele evento acontecer, para você brifar os sócios, para os sócios participarem do evento, porque os clientes ou os prospects vão estar ali dentro. Então, assim, essa combinação das competências, ela é fundamental. Ela é fundamental. E é óbvio, aqui, Celina, o que eu estou dizendo, quando eu falo áreas de marketing, de BD, nos grandes escritórios, existe essa divisão, porque são escritórios que, até numa questão financeira, porque são duas áreas que precisam ser muito bem estruturadas. Mas, às vezes... Quando o orçamento e a instituição permite. Sabemos que tem escritórios que acabam colocando isso numa equipe só, né? Que fala em BD e marketing como uma única área. Como uma coisa... É possível, só. na tua visão? É possível desenvolver bem BD e marketing dentro de uma única estrutura? Assim, vou falar isso aqui é a minha pela tua experiência. Não lógico. É impossível. Não é impossível. Tem muitos profissionais bons. Mas... São competências correlatas e distintas, né? E a área de marketing, ela demanda tanto dos profissionais e da equipe que a parte do BD, ela acaba ficando um pouco relegada, porque é difícil. Então, assim, para ela, você pode até ter um head da área, que pode ser tanto de marketing quanto de BD, desde que essa pessoa que está com esse chapéu de marketing BD tenha duas equipes com formações e olhar, cada um voltado para a sua caixinha. E trabalhando em conjunto, entendeu? O líder precisa ter esse olhar interdisciplinar para fazer essa coisa acontecer. Precisa. Senão não consegue, né? Não importa, ele pode ser... Nos Estados Unidos, eles têm o Chief Marketing Officer, que olha para as duas equipes, ou você tem o Chief Business Development Officer, olhando para as duas equipes. Não tem problema. Mas essa pessoa que senta nesse lugar, tem que saber comandar, entendeu? E ter equipes muito boas para fazer a roda girar, porque as demandas são muito grandes. Então, o marketing, todo dia, é um trabalho muito grande. Se é um escritório com muito projeto, full conteúdo. service, Tem você imagina, coisa pra caramba para produzir. Entendeu? Como é que você vai fazer uma análise profunda? Não estou dizendo que não possa fazer, não, gente. É claro que pode. Mas eu acho que... A gente está falando de viabilidade, de tempo, recursos, né? As demandas, nem sempre você vai ter uma equipe tão grande. Então, você acaba focando muito mais nas atividades de marketing. Porque isso aí é um outro ponto também. As atividades de BD, você aqui muito franca,
elas incomodam, porque elas têm que tirar os sócios. E elas colhem frutos. As atividades de BD, os frutos são invariavelmente, absolutamente férteis. É o que eu vejo em todos os projetos. Só que ela tem um tempo de maturação muito maior, porque ele é altamente estratégico. As atividades de marketing, elas também, claro que são estratégicas, mas é mais fácil de se tangibilizar num médio prazo, num curto médio prazo. E daí fica também essa percepção, que às vezes é muito equivocada, e eu vejo isso muito no mercado, de, estou investindo em marketing. BD, fiquei investindo ali por 6 meses, mas não vi tanto resultado quanto vi no marketing. Talvez não deu tempo de amadurecer essa área de desenvolvimento de negócios. Porque se ela é altamente estratégica, ela tinha que estar voltada para, inclusive, direcionar o marketing para aquilo que os líderes e os sócios dessas bancas, dessas sociedades, estão definindo no conselho como as estratégias desse planejamento do negócio. Então, assim, também, eu não sei você vê, às vezes, essa ansiedade, especialmente para o público de médios escritórios que estão nos ouvindo, que não tem muitas vezes capacidade financeira, viabilidade de viabilizar um projeto de BD e marketing com estruturas altamente autônomas. Você imagina que é melhor, ao invés de começar pelo marketing, crescer para de repente alavancar a BD dentro desse escritório, faz sentido trazer esse profissional com uma visão mais híbrida, interdisciplinar, para começar a olhar para essas duas pautas de forma concomitante, assim, Ale? Faz sentido, mas você tocou num ponto que é importantíssimo, que é o seguinte, essa ansiedade, né, e a gente está falando aqui, né, de sociedade de advogados que já por natureza já tem um DNAzinho da ansiedade ali, né, embutido. As atividades do marketing, os projetos têm começo, meio e fim. Então, eles conseguem ver o começo, o meio, o fim. Entregou. Faz um informativo. Aquilo tem começo, meio e fim. Tá pronto, disparou. Olha que bonito. Pronto. Tá lindo. Bonito, tá disparado. Fiz um post nas mídias sociais, começo, meio e fim. Exato. Fiz um evento, começo, meio e fim. No BD, como ele tá ali, one-on-one, é você, na hora que, aquilo que eu estava falando, o marketing faz todo um trabalho super bacana de trazer aquela lead, aquele contato para dentro do escritório. Quando entra o BD, né, quando ele entra para o escritório, aí a conversa é olho no olho, é o sócio ou a sócia com o potencial cliente. E é o BD ajudando esse sócio a entender qual que é aquele setor da indústria, da economia, qual é a dor daquele cliente, ou seja, fazer esse dono de escritório entender daquela vertical, daquele negócio, não do seu serviço, não o negócio tributário do qual ele é especialista, não. É do negócio do potencial cliente dele, porque aí é que a coisa do BD é essa liga, né? Eu adoro essa liga de negócios. Exato, e aí você, para fazer isso, muitas vezes, para você fechar um negócio, leva-se tempo. Tudo bem, muitas vezes o cliente já chega ali sabendo aquela demanda, o desafio que ele tem, ele vai, contrata, mas em alguns casos o ciclo de vendas ele é muito longo, complexo. Geralmente, nessas vendas complexas, são vários decisores dentro de uma empresa. Sim. E isso é uma coisa que os advogados muitas vezes têm dificuldade em entender, porque eles acham que eles estão falando com o jurídico e que o jurídico, na verdade, é o cliente. É quem, né, compra. É o que vai comprar. Não. Você tem o conselho. Compliance. Você tem compliance. Você tem o CFO. Uhum. Você tem pessoas de outras equipes que, de repente, não estão vendo valor. Então, internamente, o comprador, né, aquele que contrata, não necessariamente, gente, vai ser a pessoa com quem vocês estão falando. Então, isso é importante. E saber que às vezes não é essa pessoa mesmo, e já tentar identificar quem seria, onde é que estão as barreiras nesse processo, né? E identificar preventivamente para poder fazer essa barreira. Entendeu? Então, às vezes, a impaciência leva, muitas vezes, a uma desistência, ou desistência no sentido de acreditar no trabalho que tem que ser feito pelo profissional de business development, que é um trabalho a longo prazo. Você está ajudando ali,
né, aquele sócio, aquela sócia, a aprofundar os relacionamentos, né, a levar uma proposição de valor, a fazer uma apresentação que vai impactar o cliente, que não está falando só do escritório. Não é levar a sua apresentação institucional que é igual para todos, não é isso, né? Entendeu? É investigar o mercado desse cara e chegar lá com dados e informações a respeito do teu potencial cliente antes dele ser seu cliente. Exatamente. Daí é a nossa liga. É aqui que tá a nossa... É aqui que começou esse processo, entendeu, pessoal? Aqui tá o jogo. Porque daí você entrega valor antes mesmo de estar contratado para aquele serviço. Qual é a chance efetiva de acontecer essa contratação? Aí está a alavancagem dos negócios. E isso está muito atrelado à alavancagem da eficiência dos serviços que a gente presta. Porque se você é muito eficiente, isso acontece para os seus, dentro de casa, para os seus próprios clientes já ativos, né? E tem sempre muita coisa para se explorar dentro de casa e que muitas vezes é dinheiro na mesa, dinheiro que se perde, oportunidades que se perdem porque não são mapeadas, não são processos estruturados. Então, essa conversa, esse jogo que a gente está tendo aqui, que a gente... óbvio, tem muito fora desse ambiente dos negócios, né, Ale? É que fez a gente perceber o quanto que os nossos projetos somados, conjuntos, alavancam de forma, assim, absoluta a entrega de valor dos nossos serviços. Sabe aquela história de que 2 e 2 não é 4? 2 e 2 é muito mais do que 4? É isso. Quando você encontra projetos que têm sinergia, que a gente vê que tem, de fato, relevância de impacto na vida dos clientes, e a gente percebeu isso, e por isso que a gente já vai ter muito em breve aí cases para apresentar para o mercado, dessa perspectiva, né? Alavancagem de serviços jurídicos a partir do Ops, óbvio, Legal Ops a partir também de uma controladoria jurídica automatizada, toda essa tese que a gente vem construindo ao longo de 1, 2 anos, especialmente, com o uso de IA, com o uso de todas essas ferramentas tecnológicas que estão aí a nosso dispor. E daí você alavancando o seu serviço e criando alto impacto e alta performance desse serviço na vida do seu cliente, como é que você consegue desenvolver mais negócios com esse cliente e com tantos outros desse mesmo mercado que você já atende, uma vez que você se torne especialista nesse atendimento. Isso. Então é quase um som para os ouvidos muito bom de se ouvir, não é? Porque quem não gosta de pensar em negócios e crescer suas estruturas e seu negócio? E assim... meu discurso sempre foi esse, né? Antes de ficar no desarvoro de querer captar novos clientes, a gente tem que olhar para dentro de casa. E muitas vezes os escritórios não conseguem enxergar, devido a determinadas ineficiências ou faltas de processos adequados, eles não conseguem nem visualizar a riqueza das informações que já estão dentro de casa. E eu tenho visto isso agora na consultoria, porque na hora que eu faço todo o mapeamento dos clientes e eu mostro para os sócios, vocês estão deixando muito dinheiro na mesa. Vocês têm já um potencial de clientes enormes. E aí eu acho que isso também que instigou a nossa conversa, porque assim, não precisa, captar é ótimo, é maravilhoso, mas... tanta oportunidade mais fácil, com caminhos mais estreitos para a gente trilhar. Entendeu? Captar novos clientes significa investimento de tempo e de dinheiro. Porque muitas vezes também é uma percepção que falta aos escritórios, né? Os advogados acham que as propostas surgem do nada. As propostas custam. Você tem profissionais montando... elaborando propostas que são solicitadas pelo potencial cliente, né? Faz o cálculo da hora desse profissional, né? Eu sempre respondi muita requisição de proposta, RFPs internacionais. Eram horas minhas, como gerente sênior, e da minha equipe. Você tem gastos, você gasta papel, você gasta tinta da impressora. Então, isso tem um custo. Prospectar é ótimo, mas a gente tem que aprender a olhar para aquilo que está dentro de casa. E a gente só consegue entender o que está dentro de casa se a gente entender os dados. Eficiência. Perfeito. Daí tá óbvio, né? O que eu acabei de contar aqui, essa grande zona de convergência que a gente identificou entre eficiência de serviços jurídicos, né? O Legal Operations, a alta performance e BD, desenvolvimento de negócios. Então a gente está falando em escalas de uma grande tríade, penso eu, né? Uhum. A gente nunca falou sobre isso, né? Mas como é que eu desenho isso na minha cabeça? Essa perspectiva de, se nós pudéssemos falar de uma pirâmide assim,
essa base altamente operacional, controladoria. Depois uma segunda camada mais tática, legal operations, e alavancando esse legal ops para perspectiva mais estratégica, porque quanto mais você automatiza, mais uso de AI, de boas tecnologias e integração, mais um modelo fluido você tem de gestão, e é uma quebra de paradigma, é um rompimento de paradigma em relação a modelos de gestão tradicionais. E daí você vai depois para essa perspectiva mais BD, que é desenvolvimento de negócios a partir do quê? Da capacidade tua do que você fez lá no início dessa tríade, dessa base de pirâmide. Estruturar dados, cuidar do seu negócio. Claro. Ter informações claras, né? E robustas sobre todos os seus contratos, todos os honorários que você já cobrou, todas as vezes que você abordou aquele cliente, todas as relações que você já manteve com ele comercial ao longo desses anos, até para saber onde você acertou, onde você errou, onde você ganhou, onde você perdeu, do ponto de vista de negócios, para ter propostas mais competitivas. Então tem uma infinidade de pontos assim que eu vejo que é uma zona de convergência muito bacana, muito histórica, que eu acho que com baita potencial de projetos. A pegada Legal Ops para você também, eu sei que não é nova, a gente bateu esse papo, quero que você conte também um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Clock, né? Tem uma aproximação de do Clock há 8 anos atrás, né? Quando isso também não tinha aqui no Brasil, a gente acompanha esse movimento já há muitos anos, mas a gente pode dizer que a comunidade do Clock aqui no Brasil, ela se consolidou de fato há 1 ano, como Clock, né? E a gente já vê esse movimento há 2 anos e meio, capitaneado por grandes amigos que trouxeram aí essa comunidade para o Brasil, que é o Paulo, que já esteve aqui conosco, já fez uma gravação o ano passado de um episódio conosco, que foi muito sucesso. E tantos outros nomes, né? Não vou poder citar o nome de todos e também não posso ser injusta de só citar o nome do Paulo Silva, que é um querido. Mas enfim, você acompanhou também isso lá fora. Você consegue, Ale, trazer pra gente o que você vê como um grande diferencial e também uma grande similaridade, se é que podemos dizer assim, do que você vê do mercado lá fora e do mercado aqui no Brasil, do ponto de vista de maturidade de gestão, de dados, de tecnologia, porque nem tudo nós somos tão defasados, muito pelo contrário. O Brasil hoje já é um país, eu estou falando aqui brincando, percebeu, né? Mania de italiano é uma coisa louca. Eu gravo esses episódios, eu estou sempre batendo as mãos, não dá para esconder. Aliás, tem uma pessoa que está aqui assistindo essa gravação que fala que não suporta atender meu pedido de me fotografar quando eu estou no palco fazendo uma palestra ou qualquer coisa. Porque é impossível. Eu pego 300 fotos que ela bate e todas eu estou lá péssima, com o olho puxado, com as mãos levantadas e tudo mais. Mas voltando ao nosso foco, conta pra gente, Ale, o que você vê que realmente é maduro no nosso mercado e o que não é tão maduro assim, que vale a pena a gente olhar e investir. BD eu acho que é uma coisa que a gente tem muita coisa para explorar aqui no Brasil. No segmento jurídico, então, acho que é um oceano gigante, né? Porque agora o pessoal está começando a perceber que eficiência é uma pauta urgente e BD é uma pauta importante. E o tempo vai passando a isso. A escala da urgência e da importância, ela vai se sobrepondo. Há 3 anos atrás, quando nós falávamos em projetos de Legal Ops, de eficiência e de alta performance, há 3, 4 anos atrás, eram projetos importantes. Hoje eu acho que são projetos urgentes. E quando alguém fala o que você acha, eu falo, não começou, já deveria ter começado, mas vamos embora, ainda dá tempo, porque sempre dá, tem que dar. Mas acho que para a BD é um pouco desse olhar, né? Quem já começou projetos de eficiência, certamente está mais pronto para começar a implementar práticas e metodologia de BD, para começar de fato a fazer esse negócio crescer de forma estruturada nesse mercado digital, nesse mundo digitalizado, altamente informatizado, com informações muito rápidas, céleres e metodologias ágeis o tempo todo ali consumindo o nosso dia a dia. Como é que você vê isso, assim, Ale? Eu vejo... Posso falar um pouquinho dessa... Fica à vontade, de como ver... Porque assim, eu morava nos Estados Unidos quando veio a crise financeira de 2008. Sim. E eu estava dentro da empresa que auditava o banco falecido, Lehman Brothers, e que foi o pivô de tudo. E ali, hoje, quando a gente fala de Legal Ops, eu vivia dentro de uma empresa multinacional que sofreu na pele os impactos da crise de 2008. E aí eu olhava isso pelo lado da consultoria, porque
você tinha empresas globais que, quando aconteceu a queda do Lehman, no dia seguinte eles não sabiam se eles iam ter dinheiro para pagar os funcionários. Eu estou falando de uma das maiores empresas do mundo. E o que acontece? Qual é o gatilho para o Legal Ops começar a despontar mesmo como uma coisa, um diferencial, um olhar diferenciado para dentro das empresas e, sobretudo, para dentro dos departamentos jurídicos? Olha só, veio a crise de 2008, as empresas tiveram que apertar os cintos. Eu estava dentro. Você estava ajustando o seu cinto fortemente, inclusive, ali. Ajustando o cinto, e uma coisa super bacana, tá? Porque muitas vezes o que acontece nos escritórios, quando eles têm que cortar, as coisas não estão indo bem, os primeiros profissionais que eles cortam são os profissionais de marketing BD. Eu estava dentro de uma das maiores consultorias e auditorias do mundo, a única equipe que não foi cortada, as duas, marketing BD. e BD. É isso. Porque a cultura aqui é de que é menos importante, ou até já ouvi isso, é supérfluo. Faz-se dar. Será? Desenvolver o teu negócio é uma escolha? É facultativo? Entendeu? Porque, daí você fala, tem alguma coisa errada nessa cultura nossa de fazer negócios no segmento jurídico, especialmente. E assim, desculpa, eu divaguei aqui em outra parte, mas é isso. Não, no mas momento você não divagou, da crise, eu acho que tá super... Porque, como é que você contingencia esse risco? Com inteligência? O time de marketing foi todo treinado. Marketing BD, nós todos fomos treinados. Se o telefone tocasse, se algum cliente viesse, o nosso discurso era o mesmo. E o pessoal de BD, muito próximo aos sócios, que tinham que ficar muito próximos aos clientes. Então, você vê como é que são, né, as inversões, né? Um mercado maduro, né, que vê o valor das equipes de marketing e BD. Houve áreas de prática que foram totalmente descontinuadas dentro da empresa, mas as de BD e de marketing não foram. Então, assim, aí o que acontece? Com toda essa movimentação, onde as empresas, né, as corporações americanas e globais, tinham que fazer mais com menos, o que acontece? Os CFOs, os conselhos falam assim, bom, pera lá, se todas as unidades de negócio aqui estão tendo que apertar, vamos olhar para o jurídico, porque essa galera está muito solta. Não dá para ficar no possível, provável e remoto. A gente tem que botar um freio nisso e entender. Aí que começa todo o fortalecimento do Legal Ops. Então, temos que ser mais eficientes, jurídico. Vamos trazer mais curiosidade de dados para esse processo? Vamos colocar essa lupa e aprofundar nesses números? Aí começa. Com base no quê? Possível? Com base no quê? Provável? Ou remoto? Ou remoto? Oi, isso aí é o quê? Não, eu quero jurídico. Eu quero que você me dê dados concretos. E aí, o que acontece? Quero estatística disso. E o jurídico tinha tudo muito organizado, claro, né? Aliás, todos têm hoje. Naquela época não tinha, mas hoje tem. Todas as gestões, todos os contratos, a gente tem, né? Todo mundo com tudo muito organizado, muito lindo. Aí, e os CFOs... E a gente está falando nisso, não é só a responsabilidade dos líderes jurídicos, vamos deixar isso claro, né? As próprias empresas, muitas vezes, não direcionam, ou não estabelecem, ou não disponibilizam recursos para que os líderes também executem esse processo. Então, vamos deixar claro que, mas é fácil falar porque eu estou aqui na linha de frente do departamento. Não, não é você, é a instituição, é a cultura da gestão. A cultura de investir naquilo que é importante, para no momento de crise você ter condições de contingenciar os riscos que você vai correr diante dessa crise. Exato. Né? E, gente, você ser um general counsel, né, um diretor jurídico, é um desafio. Né? E aí, essa cobrança, por tudo... engatilhado por causa da crise, aí os CFOs começam realmente a ficar muito mais ligados e começa a ter o quê? Jurídico, budget. Vamos fechar essa torneirinha aqui, porque não é assim que a banda vai tocar daqui para frente. Aí esse movimento de Legal Ops ganha força. Por quê? Porque os jurídicos têm que começar a apertar quem? Os seus provedores de serviços externos. Que agora eu tenho budget, tem limite, meu orçamento está aqui.
Eu quero clareza. E o que eu provisionar, eu tenho que cumprir. E aí, né? Mas se a gente está falando disso que é 12 anos atrás, pós-crise, né? Especialmente 2010, 2011, foi quando esse movimento começou a intensificar de forma efetiva e o Legal Ops passou a ser a metodologia, a forma de trabalho que gera o quê? Essa capacidade de números, de tangibilizar estatísticas e prover o jurídico de informações e prover a liderança das empresas com números claros para que as decisões sejam mais assertivas e que mitigue esses riscos todos que envolvem a nossa atividade. Exatamente. E aí, no Brasil, claro que isso começa primeiro uma pressão, né, das multinacionais que chegam para os seus jurídicos aqui no Brasil e falam, olha, faz um levantamento aí, empresa. Quantos escritórios estão te atendendo? 35. Não, agora você vai fazer uma seleção, vamos reduzir isso para 10, para 5. Aumenta o volume, canaliza em menos fornecedores para ter maior chance de negociação. Aí vão começando a botar um pouco mais de controle no sentido do jurídico poder efetivamente fazer parte do business. Exato. Entendeu? Essa é a grande virada de chave, essa é a né? virada. Essa é a virada. É o jurídico dentro do business. Então, hoje a gente tem pessoas... Não aquele jurídico como aquela área acessória, que é quase que um escritório internalizado, porque é mais barato do que pagar um escritório. Foi essa cultura, né, empresarial, quando se falava em jurídico. E salvo as exceções das gigantes, que tem grandes estruturas jurídicas, que é ali business partner, que está lado a lado com o empresário, né, tomando decisões, assumindo riscos dentro de uma reunião de conselho. A gente sabe que isso ainda é exceção no Brasil, mas a gente vê esse movimento acontecendo numa escala vertiginosa de 2 anos para cá, de perceber que o movimento vamos parar de falar só da perspectiva operação, da perspectiva entregar mais, entregar valor para o teu cliente interno de verdade, para que ele olhe para você e fale, caramba, você está me trazendo, você está colocando dinheiro na mesa, porque você está reduzindo drasticamente o impacto financeiro que eu tinha com as minhas operações, ou porque você me traz dinheiro mesmo, porque é possível, né? É lindo, né? Maravilhoso. E aí, os jurídicos deixam de ser vistos, né? Como, vou ficar ali em segundo plano, para realmente, eles começam a ser trazidos, né, por esse olhar do Legal Ops, para dentro do business. Eu vou virar um business partner. E aqui no Brasil, você perguntou da diferença, nós temos profissionais de Legal Ops que, assim, não deixam nada a desejar. E eu conheço pessoas que, inclusive, fazem um trabalho tão bem feito aqui nas suas empresas que chamam a atenção da empresa. Da liderança. Exatamente, né? Do headquarter lá, da sede, digamos assim. Então, assim, temos profissionais ótimos que começam a olhar e trazer essa organização e elevar o jurídico para ajudar na geração de negócio. Eu acho que isso é lindo, né? Porque isso é uma parceria. Sim. Então, assim, todo mundo ganha, né? A empresa ganha, né? O jurídico ganha, em projeção. E em projeção, em reputação, deixa de ser aquele centro de custo culturalmente visto para alavancar para um centro diagnóstico, depois um centro de proposição, de geração de valor e, por que não, de geração de receitas também. E eu acho, Celina, que isso engaja também as pessoas, porque quando, sabe, você começa ali, o seu líder, né, de Legal Ops, começa a mostrar, gente, as nossas ações estão impactando a empresa. Nós conseguimos uma melhoria aqui, ó, agora a galera de compras, que você levava 30 dias para fechar, para o jurídico analisar o negócio, o contrato, a gente está conseguindo reduzir, quer dizer... Perfeito. Você está gerando o business. Diminuindo o SLA, impactando, gerando resultados. Você gera resultado quando você mitiga riscos, quando você acelera seus processos gerenciais. E isso que é... E poder mostrar isso, tangibilizar isso em números, né? Porque é isso que a gente quer. Impactar aquela última linha do balanço, impactar a nossa capacidade de gerar valor e mais negócios dentro do ambiente corporativo que a gente... participa. Então, assim, eu vejo uma maturidade muito, muito bacana dos nossos profissionais. Pelo menos, assim, eu conheço vários que são top de linha e que o movimento tão sério que conseguiram trazer para o Brasil um capítulo, um chapter do Clock,
né? E da ACC. Então, quer dizer, o Legal Ops no Brasil é a realidade. Então, assim, se os escritórios de advocacia acham que o mercado está competitivo, vai ficar ainda mais. E para você se posicionar de uma forma diferente, hoje em dia, saber desenvolver negócios não é uma alternativa, não é um luxo, é uma obrigação. É uma obrigação. Se você quer trilhar uma carreira dentro do seu escritório e ter voz ativa e ter autonomia em poder escolher os projetos onde você quer atuar ou receber só aquele que ninguém quer pegar, né? Onde você consiga ter voz ativa, participar dos conselhos, só se você souber levar dinheiro para a mesa. Se não gerar dinheiro, não tem. A promoção acontece, mas você não vai chegar espaço, o mercado a um sócio de capital. Exato. Quem são os sócios de capital? São os maiores captadores de receita dos escritórios. Entendeu? Então, assim, não é um luxo, não é uma... eu não sei vender. Gente, não é vender. Pensa que você vai educar o seu cliente. Pensa que você vai se educar. Pensa que você vai entender o business. Porque a real é... aqui eu estou falando, meu foco é em escritório empresarial, né? Que atende as pessoas jurídicas. Exato. Né, que passam por essas, né, questões maiores aí de departamento de compras e essas cobranças todas de conselheiros, né, do board, de CFOs. Então, assim, o que esses clientes querem, se você quer se diferenciar como um advogado e ter uma chance maior do que o seu concorrente, né, de fechar aquele contrato e ganhar aquele cliente, você tem que saber o seguinte, que esse cliente que hoje está ali no comando, não é mais como o escritório quer vender, do jeito que ele quer vender. Hoje em dia o jogo virou. Hoje em dia é como o cliente quer comprar de você. E o cliente que compra, né, é o playbook, agora não é de vendas, eu falo, é o playbook de compras. Você tem que entender como o seu cliente compra, por que ele compra, com que periodicidade ele compra, por que ele deixou de comprar, qual é o cargo dessa pessoa que está comprando. Então, assim, por que é isso? Porque é um movimento onde os clientes corporativos não querem só um advogado que seja tecnicamente impecável. Ele quer o resultado. Isso é premissa, né? É premissa. Se você não souber, meu amigo, então você está na profissão errada. Porque tem que partir do princípio que você conhece bem a lei. Né? Só que você tem que ir além de conhecer a lei e saber como a sua solução jurídica, na verdade, vai impactar o negócio do seu teu cliente. O negócio. Não tem como. Então, cada vez mais essa função, né, de pessoas, de profissionais que sabem aplicar a metodologia da venda de serviços profissionais, das vendas complexas. Esses profissionais, eles vão, cada vez mais, eles vão ser procurados. Porque os advogados, e nós fizemos direito, você aprendeu, Celina, sobre a importância de aprender a adquirir um cliente, a captar um cliente, ou você achava que você ia para um grande escritório, que ia ter um naming partner e que ele ia captar e ia botar o trabalho para você fazer, né? A gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende a ver... Negócios, business, o escritório não... é um negócio, porque assim, se os escritórios não se percebem como um negócio, tem algo errado. Porque se você precisa captar clientes, se precisa receber o pagamento desses clientes pelo serviço que você presta, você é um business. Porque se não for, das duas, uma. Ou você trabalha por hobby, tanto faz se você ganhar dinheiro ou não, ou você faz caridade. E a partir do momento que você precisa monetizar lucro, receita, né? Pagar as pessoas que trabalham, pagar os seus advogados, distribuir os lucros, pagar o pessoal administrativo, pagar os seus fornecedores, escritórios. Não tem outro caminho. Um business.
é necessário, é imprescindível, é de extrema importância que foque no desenvolvimento de negócios. Não tem caminho, né, Ale? Ou daqui a um ano nós estamos falando que deixou de ser importante, daí é aquele passo que não dá para ficar para trás. A gente tem que olhar para essa pauta. Aliás, 2025 acho que é o ano. É o ano. É o ano para isso acontecer, né? Até porque estamos falando de eficiência e alta performance. Todos aqueles que fizeram a lição de casa já iniciaram, já estão maduros, mas estão em algum momento desse projeto de eficiência de serviços jurídicos e alta performance. Agora é fazer essa alavancagem acontecer para desenvolver mais negócios e se posicionar de uma forma mais perene, né, mais sólida, porque todos já são sólidos dos grandes, a gente sabe, mas é muito fácil de se perder essa mão e recuar nesse processo. E daí a inteligência está em qual é a estratégia que eu vou definir para estabelecer de fato uma jornada que me dê essa tranquilidade, essa segurança. E aí entra a questão da eficiência. A meu ver, se não existe eficiência, organização de informações estratégicas dentro dos escritórios, né? Porque, obviamente, tem a parte toda de controladoria jurídica, mas aqui a gente está falando da organização de dados imprescindíveis para a geração de negócios. Então, essa transparência, essa eficiência, ela é imprescindível. Não dá para falar de desenvolvimento de negócios, não dá sem falar da necessidade de organização, de eficiência, de olhar para os dados. E aí, esse é o desafio dentro dos escritórios. BD prescinde de Legal Ops. Precisa de um bom trabalho, de uma boa eficiência de serviços para ele poder atuar com impacto positivo, né? Até porque, Celina, é muito mais do que apenas controle de prazos e elaboração de documentos. Esse óbvio que todo mundo fala disso que eu preciso. Eu falo, mas você ainda está precisando disso? Porque isso é uma vida, todo mundo sabe. Por favor. Vamos sair dessa etapa de workflows automatizados, que isso é muito legal, mas uau, tá aí, já está disponível, acabou. Agora a gente tem que, né? Vamos fazer the upgrade aí nessas conversas e nessas pautas de gestão estratégica para a gente conseguir evoluir. E eu ainda diria mais uma coisa, eu iria além. A eficiência jurídica, né? Você olhar para as questões que te levam a ser eficiente, na verdade você está causando um grande impacto positivo no seu cliente, porque eu te garanto que a experiência de um cliente onde as informações são organizadas, as pessoas sabem o que ela tem que fazer, elas sabem a comunicação como é fluida, rápida. Elas têm que fazer. E, mais importante, elas sabem por que elas estão fazendo. Isso, qual é o resultado final? Client experience, porque todo mundo fala agora, palavrinha, duas. Experiência do cliente, client experience. Aí as pessoas acham que o client experience é você só organizar a sala de reunião. Entendeu? É você estar todo mundo bem. Não, e a gente chega lá. É inevitável que chega. Porque se você está falando de eficiência de serviços, em alavancagem, em BD, naturalmente, organicamente, isso vai acontecer. E no momento certo, você vai estruturar experiência de cliente como uma área. Mas não é possível comprar um projeto achando que é lindo para falar de experiência do cliente com a sua base interna de dados bagunçada e você não conseguir criar um relatório rápido pedido pelo seu cliente que você demora horas para entregar. Quer dizer, entende que essa conta não fecha, né? Pra gente ir pro fim, Ale, que nosso tempo, infelizmente, está chegando aqui ao fim. Nosso papo foi tão rápido, acho que foi tão... Nossa. Alguma dica dentro de alguma coisa que você não falou, que fica ali pros sócios, pros titulares, pros fundadores, para quem tá ali capitaneando essa trincheira de conduzir uma sociedade de advogados, que a gente sabe que não é fácil, dentro desse mercado competitivo que a gente tem, de posicionamentos e tal, mas uma dica que você, do ponto de vista de desenvolvimento de negócios, olhando para essa pauta, para essa agenda, para 2025, aquilo que você fala, isso acompanhem, ou fica aqui uma informação, enfim, te deixa muito à vontade para compartilhar aquela visão final desse nosso papo. O que eu penso e o que eu tenho visto, né? Eu trabalho muito com pessoas, eu tenho mentores nos Estados Unidos que trabalham com grandes escritórios e eu procuro muito também, né, entender o que está se passando lá,
para a gente poder adaptar, porque, né, não é pegar, não é ficar copiando, né? A gente tem que pegar o que é bom, tropicalizar e implementar. Então, eu acho assim, a grande tendência, tá, é realmente com relação à organização dos dados, a gestão do conhecimento. Esse é um desafio, saber fazer a gestão do conhecimento. Nos escritórios, muitas vezes, né, é aquela coisa assim, é a máxima invertida, né? Nada se transforma, tudo se perde. Nada se transforma, porque a informação se perde. Foi feito, a gente sabe que existe, tá lá. Tá lá onde? onde? Não sabemos, mas tá lá, é certeza. Ai, tá lá, tá no minutário. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, uma dica que eu dou é comecem a prestar atenção na organização das informações dentro dos seus escritórios. Para BD, para IA ou para qualquer coisa que você queira fazer de forma estruturada, a longo prazo, não tem jeito. Vai ter que passar por esse desafio. Não tem volta. Não tem volta. Daqui para frente é só mais e mais e mais informação organizada. E mais desafio a partir desses dados. Com certeza. Obrigada, Lê. Foi maravilhoso te receber. Conversa boa, de muito conhecimento. Aprendi muito contigo, porque afinal de contas não é a nossa pauta. Eu sou uma enxerida nesse tema. Mas foi ótimo poder conversar com você. Obrigada. Obrigada, querida. Adorei estar aqui. Obrigada.